Boa noite. Todo mundo chique? Esse tempinho de chuva é bom demais, principalmente para quem vai trabalhar amanhã cedo. Eita glória. Eu vou trabalhar também, viu? A gente fala assim, parece que não vai trabalhar, mas eu vou também. Glória a Deus. Então vamos lá, vocês colocou o tema aí? As águas dos rios estão correndo aqui hoje. Então vamos lá, o tema dessa mensagem é: escolhido não tem escolha. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você não é escolhido. Você não tem escolha. Quem aqui estava na semana profética? Fui longe, hein? Na semana profética eu estava conversando com o Gilberto ali na livraria. O Gilberto está ali. Vocês têm que ver o Gilberto dançando, depois você vai me dar umas aulas, viu? E aí, uma conversa muito informal, ele me solta essa: pastor, mas a gente não é escolhido, a gente não tem escolha. Eu, credo, só pode que é Deus querendo falar para mim. E se eu ministrasse essa mensagem naquela época, seria totalmente diferente de como vai ser hoje, graças a Deus. Porque na época eu estava querendo escolher umas coisas que eu não tinha escolha. Mas hoje eu venci, glória a Deus. Repete assim comigo: eu venci. Estamos vencendo. Quem por aqui, por esses dias, por esses meses, pensou um pouquinho só em saltar do barco? Quem pensou em desistir, falou assim: esse negócio tá difícil demais, tá meio cansativo, parece que eu tô remando aqui, mas esse barquinho não vai para frente. Foi só eu, será? Glória a Deus. Teve isso lá, pastor Marcelo? Teve? Teve, pastor Jacques? Meu Deus do céu. Hoje. Nós vivemos isso, sim ou não? Nós vivemos um loop de vez em quando. E nós precisamos trazer à memória que nós não somos escolhidos. Nós não temos escolha. Nós não somos escolhidos, nós não temos escolha. E naquela época da conferência, da semana profética, a gente pensando em 1 milhão de coisas, os pastores tudo assim: Senhor, fala comigo, que eu preciso de uma resposta hoje, para me arrumar essas coisas aqui, porque senão vai dar errado. E o Senhor falou, glória a Deus. Eu confesso que essa frase do Gilberto me deixou em crise durante muito tempo, até uns minutinhos atrás. Fiquei em crise com ela muito tempo, porque saber que nós não somos escolhidos, mas somos voluntários sem escolha, meu Deus do céu, isso mexe mais conosco, isso nos balança de uma forma muito grande. E muitas das vezes nós achamos que a nossa vida está totalmente parada. Ou é só eu que acho isso de vez em quando? Ninguém acha isso aqui não? Parece que virou rotineiro. Eu vou na igreja, eu vou na célula, acordei, vou trabalhar, vou ver meu marido, vou ver minha esposa, vou ver meus filhos. Meu Deus do céu, vou fazer janta, faço almoço e volto e vira rotineiro. A nossa vida tende a virar rotineira. E aí nós começamos a pensar e duvidar: será que é isso mesmo? Será que tem alguma coisinha errada aqui? Estava lendo ali agora que mês passado eu mandei uma mensagem para o apóstolo, li agora há pouco, 7h38, sentado no vaso, chorando, escrevendo uma mensagem para o apóstolo, assim: apóstolo, resolveu, graças a Deus. Ficou sabendo aí, apóstolo? Glória a Deus, então nem fique. E aí, nós sempre entramos nessas crisalhas, sempre entramos nessas crises loucas que é só Deus que faz. Eu mais que os outros, porque os pastores aprontam muito e aí respinga de mim. Mas é só por isso. Eu quero ler um texto com vocês, Jeremias 18, do verso 1 em diante. Coloca na ARC. Eita glória.
Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. O que a palavra estava dizendo para ele fazer? Levantar. Vamos lá. E lá te farei ouvir as minhas palavras. As palavras de quem? As palavras do Senhor. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Em outras versões, ele estava trabalhando. Quem trabalhou aqui hoje? O Rubens não trabalhou não, porque chegou aqui tranquilinho, bermudinha, eu tenho certeza. Quem trabalhou aqui hoje? Glória a Deus. Está todo mundo descansado? Todo mundo já jantou hoje? Já, né, Anderson? Glória a Deus. Então vai lá, continua. 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então segura até aqui. Se você quiser deixar lá no 2, 3, glória a Deus, pode deixar por aí. Então nessa crise que a gente vai vivendo, que parece que o Senhor tem a necessidade de nos colocar em crise, eu falo que para mim, comigo, Deus, Ele só me trata na crise. Eu queria muito que o Senhor tratasse comigo igual é com a minha esposa. A minha esposa é um negocinho de abraça, de ama, chora. Meu Deus do céu, é maravilhoso demais. Eu fico assim, Senhor, me dá um pouquinho disso aqui também. Comigo não, irmão. Comigo, quando Deus quer tratar, é um negócio de doido. Me põe em crise, tudo dá errado. A casa pega fogo, o carro pega fogo, a empresa pega fogo, eu pego fogo. Dá tudo errado. Quando está tudo acabando, ele fala assim, agora você está quase pronto. Mas o Senhor trabalha comigo desse jeito. E muitas das vezes, por ser essa forma de tratamento que o Senhor tem comigo, às vezes, quase sempre, eu fico com o pensamento de que Deus não está fazendo nada. Quem aqui já pensou isso? Seja sincero. Algum momento da sua vida, você já olhou para as circunstâncias e pensou, Deus não está fazendo nada. Deus parece que está calado. Deus não está trabalhando. Deus não... Senhor, não sei o que eu fiz de errado, não. E nesse período que eu estava vivendo aí, até o teste dele não falava nada. Eu falei assim, está de mal comigo. Eu tenho certeza. E muitas das vezes nós temos a impressão de que Deus não está fazendo nada. Que as coisas estão totalmente dando errado na nossa vida. Está tudo de ponta cabeça. A gente tem orado, tem jejuado, tem dizimado, primiciado, ofertado, está fazendo tudo bonitinho, mas Deus não está trabalhando. E pouco tempo atrás eu estava com esse pensamento, pastor, irmão, pastor é mais sofrido que você não está sabendo disso não, depois você senta com o pastor Jacques que ele vai te contar. A gente fica com esse pensamento de que Deus não está fazendo nada. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. No verso 2, nós vimos que o Senhor estava falando para ele, levanta e vai à casa do oleiro. Muitas das vezes nós estamos querendo que o Senhor faça algo na nossa vida, mas estamos sentados. Levanta aí um minutinho aí. Vai, levanta, fica de pé. Eita glória. Foi isso aí que o Senhor estava falando para Jeremias. Jeremias, levanta e vai à casa do oleiro. Mas muitas das vezes, quando o Senhor nos pede para ir ao seu encontro, nós permanecemos sentados. Pode sentar agora. Glória a Deus. Aí a gente senta e fica sentadinho. E a nossa impressão é que o Senhor não está fazendo absolutamente nada. Mas nós estamos orando. Estamos sentados, mas estamos orando. Estamos sentados, mas estamos jejuando. Estamos sentados, mas estamos na igreja. Estamos servindo, estamos fazendo todas as coisas normalmente. Mas o Senhor diz para ele, levanta-te. E o interessante é que quando Jeremias chega no local, o Senhor já está trabalhando. Irmão,
Não quer dizer que não é porque você não está vendo que o Senhor não está trabalhando. Muitas das vezes nós temos a necessidade de ver o que o Senhor está fazendo. Mas muito antes de Jeremias chegar naquele local, ele já estava trabalhando. Ele já estava fazendo a roda, ele já estava mexendo, ele já estava fazendo algo. Já tinha algo sendo gerado. Mas nós não conseguimos ver isso. Nós olhamos e falamos assim: estou aqui sentado, me levantei agora, estou fazendo, mas o Senhor não está fazendo nada. Ele já estava trabalhando. Fala para o irmão que está do seu lado aí: Deus já está trabalhando. Verso número 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Quem quebrou o vaso? Quem quebrou o vaso? O vaso se quebrou. O Senhor não quebrou o vaso. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Sabe, queridos, muitas e a maioria das vezes nós estamos lutando contra Deus e nós queremos vencer a Deus. Nós olhamos, não vemos Ele fazendo absolutamente nada, mas eu quero te dar uma notícia: você não precisa ver mesmo, você precisa confiar. Ver não é para nós, a gente não anda por vista, andamos por fé. Mas o vaso, ele tende a se quebrar. Nós nos quebramos na mão do Senhor. Não é o Senhor que nos quebra. Embora a mão de Deus seja muito pesada, não foi Ele que quebrou o vaso. Foi nós que nos quebramos. Passou como? Nós estávamos no piquenique, lá no Parque Sabiá, no sábado. Quem estava lá? Glória a Deus. E aí, o Senhor trouxe à memória um testemunho do Cauã Alves. Cadê o Cauã Alves? Está por aí? Está no Kids. Nós estávamos saindo de uma célula e ele tinha os 2 brinquinhos na orelha. Se você usa brinco, pode continuar, não estou falando para você parar de usar não. E aí nós na moto, ele foi perguntar: pastor, mas e esse brinco aqui, como que funciona isso? E eu fui explicar: Cauã, naquela época, o escravo, quando ele ganhava a liberdade, ele decidia continuar com um brinco, que simbolizava: eu sou escravo, mas eu quero continuar servindo esse Senhor. Porque os escravos na época, mesmo sendo difícil, tinha alimentação, tinha um lugarzinho para dormir, era mais tranquilo um pouco. Então o brinco representava: eu era escravo, tive a liberdade, mas eu decido continuar sendo escravo. E aí ele falou para mim assim: é isso? Para a moto. Parei a moto, ele tirou o brinco, jogou no mato. Eu, glória a Deus. Subimos, foi embora de novo. Mas por que o vaso se quebra? Por que nós nos quebramos na mão do Senhor? Porque quando o Senhor nos coloca em uma posição de decisão, nós não decidimos. Assim como o Cauã, naquele dia, ministrando uma palavra sobre a vida dele, mostrando o significado, a decisão dele foi: peraí, eu sou livre. Mas muitas vezes, quando o Senhor fala algo no nosso coração, nós decidimos continuar como escravos. E aí nós nos quebramos na mão do Senhor. Mas a nossa fala é: a mão de Deus é muito pesada. O Senhor não está fazendo nada. Deus está pesando sobre a minha vida, o meu financeiro. O que Deus está fazendo? Não sei o que eu faço, dizimo, primícia, faz isso, aquilo, e nada acontece. Meu Deus do céu. Vocês lembram que eu falei que dia 17, eu acho, estava mandando uma mensagem para o apóstolo, sentado no vaso, chorando, escrevendo para ele e tentando um argumento ainda, falando assim: apóstolo, eu estou fazendo isso, tal, e nada dá certo. Esse negócio está errado, Deus não quer fazer nada não, estou fazendo tudo certinho, bonitinho para ele não quer fazer nada. E aí nós descobrimos que nós estamos nos quebrando e culpando a Deus ainda. A culpa é do Senhor, a culpa é do Senhor, é Ele que não quer fazer nada.
Deus já decidiu nos dar liberdade. E nós decidimos continuar como escravos. Vocês estão comigo? Respira aí. O vaso é quebrado pela argila ser fraca. Lá na minha cidade, nós íamos para aqueles tanques de água que o pessoal fazia. Não sei por que eles faziam aqueles negócios. Era para os boi beber água. Para segurar o terreno úmido. O pastor Jacques manja desses negócios aí. E aí eles faziam aqueles tanques, era um buraco e tinha muita argila naquele lugar. Então a gente pegava, criança, aquelas argilas e fazia um monte de coisa como se fosse massinha. Massinha naquela época não existia ainda, só argila. Então a gente fazia um monte de coisa e acreditava fielmente, deixa o vaso quebrar para lá, presta atenção. E a gente acreditava fielmente que aquilo lá ia durar por muito e muito tempo. Então todo mundo sabe que a argila, a massinha, você modela ali, faz o que você quiser e tá jóia. Mas quando você coloca para secar, ela racha, se quebra todinha, não fica nada. Então o nosso vaso, o vaso eu, o vaso você, se quebra por ser fraco. A nossa argila é fraca, a nossa carne é fraca. E a gente não entende que muitas das vezes o Senhor está querendo quebrar toda a nossa argila fraca para reconstruir algo forte. Nós ficamos tentando remendar a argila. Quebrou um pedacinho aqui, deixa eu chapiscar aqui, colocar no lugar, vou consertar, vou remodelar aqui. E eu fazia na época boizinhos, bonequinhos, fazia o pastor Jacques, fazia a família inteira com aquele negócio. E acreditava fielmente que quando eu chegasse lá, ia estar toda a coleção completa. Mas eu chegava lá e estava tudo quebrado. A argila estava podre, não se sustentava. Mas Deus precisa escolher uma argila assim, sim ou não? Para manifestar o seu poder. Quem aqui conhece alguém que você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa aqui se converter, meu Deus do céu, não tem como não. Isso aqui é o Pablo está aqui, levanta a mão aí, Pablo. Tenho certeza que muitos olhou para o Pablo e falou assim, esse cara aí, será que converte? Será que vai? Será que não vai? Se a argila fosse boa demais, nós íamos falar que converteu e deu certo porque já era bom. Se o Senhor escolhe uma argila boa, nós íamos falar que tudo deu certo porque ele já era muito bom. É por isso que ele tem que escolher argilas fracas, podres e quebradas como nós. Porque aí nós damos valor. Quando o Senhor escolhe alguém fraco, quebrado, quase inútil e conserta, faz ali um vaso inteiriço, a gente começa a dar valor e fala assim, esse cara realmente teve a vida transformada. Mas escolhe um bom. Quem aqui conhece alguém que a vida era toda pipinada, foi para Cristo, mudou tudo, está 100%, e tudo acontece de bom nessa pessoa? Alguém conhece alguém assim? Eu conheço pessoas que foram para Cristo em um período muito curto de tempo, e a vida foi totalmente transformada, teve tudo, mas eu olhava e falava assim, cara, Jesus não te quer não, do jeito que você está vivendo aí. Mas se fosse bom demais, eu ia falar, cara, está acontecendo tudo porque você já é o cara, você já é muito bom. Escolhido não tem escolha. Você pode repetir isso? Escolhido não tem escolha. Jeremias 18:4. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Muitas vezes, apóstolo, quando nós somos quebrados, nós queremos ser reconstruídos, mas da forma que nós mesmos queremos. Eu quero ser reconstruído, mas do jeito que eu quero, é do jeito que eu acho, é do jeito que eu penso, é as minhas convicções, é as minhas decisões. Eu quero ser reconstruído no Senhor, mudei, a minha vida é outra, estou pronto com o Senhor, mas eu quero do meu jeito, e o Senhor não vai fazer do seu jeito. Fala assim, Deus não vai fazer do nosso jeito. Deus é perfeito demais para estragar toda uma vida fazendo do nosso jeito.
Ele faz do jeito dele. Finalizei um livro ontem, chama Forjados por Deus, Max Lucado. E aí, mais um para me colocar em crise, pelo amor de Deus. E aí ele começa dizendo sobre as ferramentas que estão abandonadas. Quem aqui tem uma pá, uma enxada em casa, alguma coisa que está encostada em algum cantinho? Enferruja ali, lá em casa tem uma espátula, fica lá no cantinho do muro assim, tomou chuva, sol, eu nunca uso ela para nada, mas ela está lá, enferrujada, amarela, um negócio estranho, mas ela está lá. E esse livro ele fala justamente sobre as ferramentas que um dia foram deixadas no cantinho. Está lá no cantinho, sem utilidade. Ninguém usa ela para nada. Eu lembrei da espátula, até peguei ela. Dei uma limpadinha nela e guardei na caixa de ferramenta. Pastor Edmil, tem que me dar mais umas ferramentas que eu estou com um pouquinho lá. Aumentar meu estoque. Então todo mundo tem uma ferramenta, e o autor ia dizendo, eu achei que era minha voz potente. Todo mundo tem uma ferramenta que fica ali naquele cantinho, jogada, quietinha, mas que não deixa de ser uma ferramenta na mão de quem sabe usar. Ela permanece sendo uma ferramenta na mão de quem sabe manusear. Seja uma enxada, uma pá, seja um alcoólatra, seja um drogado, seja um adúltero, seja o que for, irmão. Deus, Ele sabe como manusear você. Deus, Ele sabe como te usar. Deus sabe no lugar que Ele vai te colocar e que você será eficiente. Então, muitas das vezes, quando o Senhor quiser te tirar de um local e você se sentir desconfortável, saiba que Ele está te levando para um lugar onde você vai ser eficiente. Ele vai te levar para um lugar onde você terá utilidade. Quando o vaso se quebrou, estava na mão do oleiro. O vaso estava na onde? Na mão do oleiro. E o nosso desafio está aqui. Quando a gente quebra, nós não estamos na mão do Senhor. Nós estamos muito longe. E o vaso, quando se quebra na mão do oleiro, ele pode reconstruir. Ele pode fazer outro. Mas quando ele se quebra e não está na mão do oleiro, irmão, já era. Já era. Não queira ser quebrado estando distante do Senhor, porque é quase irreversível. Quando o vaso se quebrou, estava na mão do oleiro, mas quando ele decide refazer o vaso, ele permanece na sua mão. O vaso se quebra na mão dele, então ele pode refazer aquele vaso, mas se quebra distante, meu Deus do céu, ele não consegue refazer. Não dá para refazer o vaso distante do Senhor, o vaso distante da mão daquele que faz, que modela. O oleiro então decide refazer o vaso, e o que chama atenção é que a argila podre, que não valia de nada, rachada, trincada, quebrada, não é descartada. Essa argila não é jogada fora. E talvez você está aqui hoje quebrado, rachado, trincado, achando que nem tem mais sementinha para nada, igual eu estava mês passado, recente. Meu Deus, estou até com medo dessa conferência. Senhor, me segura. Nossa, sangue de misericórdia. E aí, até perdi. Fui lá na conferência já pensando que crise que eu vou voltar agora. Nós precisamos permanecer na mão do Senhor. Nós precisamos permanecer no relacionamento com o Senhor. Porque vai chegar um tempo, irmão e irmã, que o Senhor vai te quebrar. Ou que você vai se quebrar na mão do oleiro. Vai chegar um tempo e que nós vamos pisar fora. E a gente pisa muito fora, sim ou não? Ou é só eu que piso fora aqui de vez em quando? Nós pisamos fora de vez em quando. Não direi nada.
só pisarei. Nós pisamos fora de vez em quando. E se nós não estivermos próximo àquele que pode nos levar de volta para o local e nos consertar, a nossa vida bagunça de ponta cabeça. Nossa vida fica totalmente bagunçada. Eu estava numa situação lá em casa que, sangue de misericórdia. Não vou contar a situação, porque eu venci. Glória a Deus. Você pode repetir? Eu venci. Já declara aí, vai que você está precisando vencer também, vence. Glória a Deus. E aí, eu sempre acreditei fielmente que bastava uma palavra do Senhor. Eu sempre criei que uma palavra era e é suficiente para mudar todo o estado de uma pessoa. Quem crê nisso? Só uma palavra, não precisa de mais que isso. E aí, na mensagem que eu mandei para o apóstolo, eu falei para ele assim: apóstolo, eu não quero isso, nem isso, nem isso. Eu quero uma palavra. Mais nada. E ele falou para mim assim: eu vou orar. Não me dá a palavra agora, abençoado. Eu vou orar e eu te dou a sua palavra. O vaso, quando se quebra e está perto do oleiro, ele pode ser consertado. E ele me deu uma palavra. No prazo de 7 dias, todas as coisas que estavam quebradas foram colocadas no lugar. Todas as coisas. Sabe, e eu nem ia contar isso, mas eu quero te contar isso, porque talvez ontem o apóstolo ministrou sobre honra, e eu preciso honrá-lo sobre isso, porque bastou uma palavra para o meu estado mudar totalmente, mudar toda a minha situação. Foi só uma palavra, irmão, não precisou de mais nada, um reteté e vai e corre, um telemanto, nada. Foi uma palavra e a proximidade do oleiro mudou tudo. Então talvez você está sofrendo aqui hoje por algumas questões na sua vida, porque você não tem uma palavra e porque você está distante daquele que pode te refazer. Você está distante daquele que pode te remodelar, daquele que pode te formar de novo, daquele que pode gerar em você de novo. E aí você olha e fala assim: ah, mas o pastor Jacques, ele está assim porque ele é o pastor Jacques, o pastor Marcelo é o pastor Marcelo, o Heitor é o Heitor, o mini Rossini. Sabia, Rossini, que o Heitor é o mini Rossini? Eita glória! E aí você pode olhar e falar: não, está acontecendo isso porque são essas pessoas. Saul reinou durante 40 anos, aproximadamente 40 anos. Quando Saul foi rejeitado, ele tinha aproximadamente 38 anos de reinado. 38 anos de reinado. Davi ainda estava na barriga. Mito, Davi ainda não tinha sido nem gerado. Mas o Senhor disse para Saul: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Irmão, Davi ainda não tinha sido gerado, mas o Senhor já viu o escolhido. Ele ainda não tinha sido nem gerado, mas o Senhor já tinha o escolhido. Então talvez você ache que é porque é fulano, é ciclano, é Deltrano. Não, o Senhor já te escolheu. Deus já nos escolheu. E nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Mas nós decidimos viver uma vida longe do Senhor. Nós decidimos não estar perto do Senhor. E as consequências são nossas. Quem está comigo fala eu. Para eu não perder o costume. Quero ler um trecho com você, muito poderoso. Pessoas maduras não são quem tem mais tempo de igreja. Quem tem muito tempo aqui na igreja? E quem tem pouquinho tempo aqui na igreja?
Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é maduro. Eita glória, profetiza mesmo. Pessoas maduras não são quem tem muito tempo de igreja, mas são aqueles que não se ofendem mais. Você está ofendido com alguém, irmão? Alguém te ofendeu por esses dias? Continua comigo. Nós somos vasos não quebrados, mas reconstruídos. Amém? Glória a Deus. Para sermos agentes de transformação, precisamos ser agentes transformados. Deus está levantando uma geração de pessoas que não só lideram, mas que sejam pais. Quem quer liderar aqui? Quem já lidera também? Levanta a mão, glória a Deus. O líder precisa estar pronto para perdoar. Você perdoa fácil? Sim ou não? Glória a Deus. Mas o pai precisa estar pronto para não se ofender. O líder precisa estar pronto para perdoar. Mas nós, como vasos na mão do Senhor, precisamos estar prontos para não nos ofendermos. Porque muitas vezes alguém pisa no nosso calo e nós jogamos tudo fora. Estou ofendido. Só na ceia agora. Vou dividir o copinho com ele e aí eu vou voltar porque eu era antes. Ai. Deus está mais preocupado em ganhar você por inteiro do que usar você para ganhar o mundo. Deus, Ele quer, irmão, a nossa integridade com Ele. Deus quer a nossa proximidade com Ele. Deus quer que nós estejamos cada vez mais próximos de quem Ele é. Aquele que é dono da argila, aquele que pode fazer o vaso conforme parece bem aos olhos dele. Não é nossos olhos, é os olhos do Senhor. E você não fica pensando aí que você pode estar ruim, as coisas, ninguém está te vendo. Deus está te vendo. Deus, Ele te vê. O amor do Senhor, Ele não te descarta, mesmo quando nós estamos quebrados. O amor do Senhor não nos descarta, mesmo quando nós estamos quebrados. O Saulinho lá em casa ganhou um monte de carrinho que andava, fazia barulho, uns negócios doidos. Mas criança já viu, né? Destruiu tudo. Meu Deus do céu, fiquei de cara. Eu falei assim, como que pode moer uns brinquedos desse tanto? E aí, fui jogar um brinquedinho fora nesses dias. E o Senhor falou para mim assim, tá quebrado? Mas não é para ser descartado. Peguei o brinquedo, levei, toma meu filho, vai brincar com esse carrinho. O trem voltou até a funcionar de novo, até a luzinha tá saindo. Sabe, queridos? E nós, na nossa argila fraca e quebrada, queremos descartar as pessoas. Nós queremos descartar quem nos ofendeu. Nós queremos descartar quem nos machucou. Você quer descartar o seu líder que te exortou, que te corrigiu. Quero te dar uma notícia: exortar significa motivar. Então, se o seu líder está te exortando, ele está te motivando a você andar ainda mais. Andar ainda mais. Escolhido não tem escolha. Nós não temos escolha. Você não chegou aqui por escolha. Você chegou aqui porque você não tinha ela. Você não chegou aqui porque você decidiu. Foi escolha sua, pastorzão? Deus que te achou. Deus nos pegou na curva. Eu não cheguei aqui porque eu tinha escolha. Eu cheguei porque eu não tinha. Eu não tinha nenhuma escolha. Era zero, era nula. Deus me pegou porque eu não tinha nenhuma escolha. E mesmo que eu quisesse, mesmo que eu tentasse, era impossível fugir dele. Era impossível estar distante dele. Era impossível. Então, se você está aqui hoje
talvez quebrado, ofendido, massacrado, destruído, pisoteado, ou só distante do Senhor, apenas distante dele, eu quero te convidar hoje a voltar à casa do Senhor. Eu quero te convidar a estar de volta com Ele. Todas as vezes que alguma coisa está dando errada lá na minha casa, eu já coloco a mão para cima e falo: Senhor, o que eu fiz? Me fala, já pode, rasga o verbo. O que eu fiz de errado? E 96,8% sou eu mesmo o causador. Todas as vezes porque eu me distanciei do relacionamento com Ele. Todas as vezes porque eu me distanciei de quem Ele é. E assim como Davi foi escolhido muito antes de ser gerado, nós também fomos. Você foi escolhido antes de ser gerado. Nós fomos escolhidos antes de ser gerados. Escolhidos para quê, pastor? Escolhidos para não ter escolha. Fomos escolhidos para não ter nenhuma escolha. O apóstolo vai tocar uma canção aí, em nome de Jesus. Ele está procurando ali. Fica de pé no seu lugar. Já pontualzíssimo. 7 minutos de oração, 3 minutos de paulada, 5 de mover. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós vivemos uma vida muito superficial com o Senhor. Nós entregamos muito pouco para Ele, de quem nós verdadeiramente somos. Nós nos apegamos a tantas coisas que nós mesmos criamos, colocamos tantas coisas no lugar dele, vivemos tantas loucuras aí que, meu Deus do céu, como que nós fazemos um negócio desse? Eu fico de cara, como que a gente consegue se perder tão fácil daquilo que fez tudo? E com essa mensagem, se você se viu em algum desses pontos e aspectos, eu quero te chamar aqui hoje para o altar. Eu quero te chamar para o altar. Ninguém vai orar em você, eu acho. Se o Senhor falar, pode orar. Ninguém vai colocar as mãos em você. Mas eu preciso que você entenda de que longe do oleiro nós não somos nada. Eu preciso que você entenda que se nós não estivermos com Ele, nós não podemos nada, nós não alcançamos nada, nós não somos ninguém, absolutamente ninguém, senão vasos quebrados, longe das mãos de quem pode consertar.